gosta de ter a posse de bola, gosta de partir em velocidade com esses jogadores muito habilidosos e é difícil tirar desses atletas a bola. A gente tem que reconhecer. Hoje foi a primeira vez que a França, dá pra gente falar que foi a primeira vez que a França pegou uma seleção que gosta tanto da bola como ela, que ia dividir mais a bola. Porque as outras seleções, assim, agora que a gente para e analisa todo o caminho da França, eu acho que foi a primeira vez que a França encontrou uma seleção, assim, do seu nível ou superior dentro da Copa do Mundo e não passou nesse teste, Bruno Prado. O que você acha? É verdade, eu concordo. E tem sido freguês da Espanha, mas o estilo, como enfrentar uma seleção com o talento da França, realmente, com certeza é um dilema para os treinadores, né? O que fazer? Você fica todo atrás, deixa eles com a bola? O Paraguai tentou fazer isso. O Paraguai é uma seleção com a distância do nível técnico do Paraguai para a França é enorme. E, claro, o Paraguai acho que não tinha outra saída. Ele tinha que tentar fazer aquilo e dificultou. Assim, ele perdeu com um gol de pênalti, 1-0, um gol de pênalti. Do jeito que podia, o Paraguai dificultou. Aí Marrocos, eu esperava um jogo mais difícil para a França contra Marrocos. O jogo foi muito fácil para a França. Eu esperava que, até achava a França, claro, favorita, mas eu achei que Marrocos ia complicar mais o jogo para a França. Não complicou nem um pouco. Marrocos acho que até tentou jogar nos contra-ataques, mas não funcionou. Aí você pode ter a estratégia de adiantar a marcação, tentar roubar a bola deles no campo de defesa da França, pressionar os zagueiros, mas Marrocos não conseguiu fazer nada. Ficar com a bola, é uma alternativa, que é o que a Espanha tem feito, e isso é desconfortável para a França. Você fica com a bola, consequentemente, eles vão ficar pouco tempo com a bola e você controla o jogo. Só que para fazer isso, é difícil você fazer isso sem que seja a sua identidade, com um time como o da França. A Espanha consegue fazer porque já é uma identidade da Espanha. O jogo de seleções é diferente do jogo de clubes. No jogo de clubes, os times são mais coletivos, porque tem o dia a dia, enfim, coisa que a gente já falou várias vezes. A Espanha é a seleção que mais se aproxima de um coletivo de um clube, porque a Espanha tem um modo de jogar que ela mantém por muitos anos, independente dos resultados. Porque agora a gente está falando de sucesso. Eles são campeões da Euro e são finalistas da Copa do Mundo. Mas fora isso, eles tiveram muito sucesso lá atrás, em 2008 a 2012, bi da Euro e um título de Copa do Mundo. Entre a Euro 2012 e a Euro 2024, foram 12 anos em que a Espanha não conseguiu nada. E teve algumas derrotas pesadas. Nas últimas 3 Copas, ela cai na fase de grupos em 2014, toma 5-1 da Holanda, lá em Salvador, depois perde para o Chile no Maracanã, cai na fase de grupos. Em 2018, ela cai para a Rússia, nas oitavas de final, nos pênaltis. Em 2022, na fase de grupos, ela perde para o Japão, e depois, nas oitavas, cai para Marrocos, nos pênaltis. Em Eurocopa, ela tomou também umas porradas aí grandes antes de conquistar o título em 2024. E isso não fez com que a Espanha mudasse o seu estilo. Eles seguiram acreditando. Então a Espanha ela tem uma maneira de jogar, que às vezes não vai funcionar. Acho que ela funciona muito bem desde 2024, exatamente por ter um jogador como o Lamine Yamal. E em vários momentos também o Nico Williams. Nessa Copa ela não contou muito com o Nico Williams por questões físicas, porque a Espanha muitas vezes nessas derrotas tinha a bola, ocupava o campo do adversário, não conseguia agredir, porque não tinha ninguém, nenhum jogador para agredir, para quebrar a defesa adversária. Aí você perdia a bola, estava com a defesa adiantada e tomava contra-ataque e perdia o jogo. Aconteceu isso muitas vezes com a Espanha. Quando passou a ter os garotos, né, o Yamal e o Nico Williams, o time cresceu de produção. O time passou, além de ter o domínio e a posse de bola, passou a ter agressividade também. Era o que faltava ali à Espanha. Então a Espanha ela não abriu mão do seu modelo nem nos piores momentos. Então a Espanha consegue ter um jogo coletivo um pouco acima do que é o futebol de seleções. O futebol de seleções ele é mais decidido no individual do que no coletivo, mas a Espanha, por manter uma forma de jogar, pelo menos de 2008 para cá, ela tem um jogo coletivo mais aflorado. Tanto que o técnico atual, Luis de la Fuente, era técnico da Sub-21, que joga igual a principal. Foi medalha de prata em Tóquio, perdeu para o Brasil a final, o de la Fuente. Acho que ontem o Sub-19 da Espanha ganhou um título ganhou europeu, da Alemanha, né? Ganhou da Alemanha. Também eles jogam assim. Muitos desses jogadores que hoje venceram a França estavam naquela final com o Brasil em Tóquio. E muitos também estavam na final em Paris, em que a Espanha derrota a França na última Olimpíada. Aí já não era o De La Fuente na Sub-21, né, ou na Sub-23, que é no caso da Olimpíada, já era outro treinador, acho que era o Celades, que também foi jogador. E o De La Fuente já estava na principal, jogando a Eurocopa e foi campeão. Então, assim, a Espanha, ela parece muito mais um clube. As outras seleções, todas são, as que chegam mais longe, são ajustadas taticamente, assim, defendem bem, ocupam espaços, fazem assim o básico taticamente, e aí dependem dos talentos individuais.
mais. E essa Copa, tirando a Espanha, os outros chegam muito pelos talentos. Por que a França era a seleção que mais impressionava? Porque ela tem 3 caras muito acima da média hoje. Mbappé, Olise e Dembélé. Então ver esses caras juntos é bonito. Então a França chamava mais atenção. A Argentina tem o Messi. Você tem um time ajustadinho, você tem um cara que faz diferença. A Inglaterra tem o Bellingham e o Kane. A Espanha até tem o Yamal. Mas não é só pelo Yamal que a Espanha está aí. Ela está aí pelo jogo coletivo dela, que nem sempre vai funcionar. Mas a Espanha tem uma identidade. Então, por isso que ela consegue pegar uma França e ter a bola. Se uma seleção, sei lá, Marrocos pega a França e fala, vamos tentar ter a bola? Pode até tentar, mas conseguir é mais difícil, por se não tem esse jogo tão enraizado, assim, tão consolidado. E a Espanha tem esse jogo muito consolidado. É uma escolha que ela fez de estilo e que ela mantém. Mesmo perdendo para a Rússia, tomando 5 da Holanda, perdendo para Marrocos, ela não mudou. Ela tem o seu estilo de jogo e segue assim já há muitos anos. O Geraldo Miguel nunca tinha visto um pênalti tão grotesco como aquele cometido pelo jogador francês no primeiro tempo. E foi muito irresponsável o Lucas Digne, porque de costas, Lamine Yamal, super veloz, tomou a frente dele e aí foi só no Yamal, né? Não chegou nem a ver a bola. Foi uma jogada muito grotesca. Eu imaginei que ele fosse ser substituído no intervalo. E um lance que assim não tinha nenhum perigo, né? Não tinha, a França naquele momento não corria nenhum risco. É um lance bem desnecessário. Também está participando aqui o Adriano Borges, o Júnior Marcos, Marcelo Coutinho, falando que vai ser França e Argentina a disputa de terceiro lugar. Mandar um abraço para todos vocês, para o Lucas Brecht, está lá em Fortaleza, falando que o Vampeta foi cirúrgico. E é verdade, o Vampeta cravou aqui que a Espanha passaria hoje e deu certo.